Então, pessoal, boa tarde. Vamos fazer a leitura aqui da apostila de liderança transacional e transformacional, apostila do SEAG. Então, são 3 capítulos, né? Apostila bem tranquila. Capítulo 1 vai dizer assim: modelos transacional e transformacional de liderança. Modelo de liderança transacional. Então, aqui a gente já observa 2 tipos de modelos, né? Que vamos ter que estudar. Um modelo transacional e um modelo transformacional. Modelo de liderança transacional. Então ele inicia assim a apostila. A liderança transacional ocorre quando o contato entre o líder e seus liderados existe com o propósito de efetuar trocas de valor. Então aí é uma primeira característica que eu queria que vocês marcassem, né? Na liderança transacional vai haver o quê? Vai haver troca de valor. Tudo bem? Então pode marcar isso aí com caneta amarela. Efetuar trocas de valor. Esse é o propósito. Podendo envolver aspectos importantes isso aí também, ó, aspectos econômicos, políticos ou psicológicos. Tudo bem? Vamos seguir aqui. Nesse estilo de liderança, o líder trabalha com interesses e necessidades primárias. Então, outra característica importante para a gente marcar, tá? Não são necessidades, por exemplo, secundárias, são necessidades primárias. Ah, mas eles podem pedir isso? Não sei, tá? Então, o líder trabalha com interesses e necessidades primárias dos seguidores, oferecendo, agora isso é importante também, na liderança transacional vai haver o que? Oferecendo recompensas em troca de esforço. Então, na liderança transacional, e já nós vamos ver que existem 2 tipos de liderança transacional, mas a forma como um todo, a gente pode dizer que a liderança transacional, tá? Existe o quê? Um oferecimento de recompensa em troca de esforço, como ele está dizendo aí, para alcançar os resultados organizacionais desejados. Tudo bem? Então vamos seguir. Esse estilo de liderança utiliza 2 fatores para exercer a influência: gestão da exceção e recompensa contingente. Então, na liderança transacional, nós vamos utilizar quais fatores para exercer a influência? A gestão da exceção e recompensa contingente. Esses 2 fatores, portanto, pertencem a que modelo de liderança? Ao modelo transacional. Tá legal, gente? Isso é importante a gente memorizar. O que é a gestão da exceção? A gente vai ler as características e a gente depois vai fazer um comparativo entre a gestão da exceção e a recompensa contingente. Tudo bem? Gestão da exceção. A gestão da exceção envolve o acompanhamento dos resultados alcançados pelos subordinados, a partir do qual o líder adota atitudes para corrigir os liderados que não alcançaram os resultados esperados. Essa frase é bastante importante, tá ok? O líder adota atitudes para corrigir os liderados que não alcançaram os resultados esperados. Nesse caso, utilizam-se críticas corretivas e feedback negativo. Isso é extremamente importante dentro dessas características da gestão da exceção. Na gestão da exceção, você vai utilizar o quê? Críticas corretivas e feedback negativo, tá ok? Não é feedback positivo, mas sim feedback negativo. Normalmente fazendo o quê? Retirando benefícios. Isso também é importante a gente marcar. Retirando benefícios ou, além de retirar benefícios, o que você pode fazer também? Apresentando restrições àqueles que não alcançaram as metas organizacionais. Então, ó, em um parágrafo, olha quanta coisa a gente aprendeu, né? Então, a gente aprendeu que na gestão da exceção, o líder adota atitudes para corrigir os liderados, aqueles que não alcançaram os resultados esperados. A gente aprendeu que na gestão da exceção são utilizadas críticas corretivas e feedback negativo, ok? E além disso, normalmente retirando-se benefícios ou apresentando restrições
àqueles que não alcançaram as metas organizacionais. Tá ok? Sosik e Jung, 2010, destacam que a gestão da exceção pode se manifestar basicamente de duas maneiras. Então vamos lá, com calma. Então nós temos o modelo transacional, que ele apresenta dois fatores para exercer a influência. Quais são esses dois fatores? A gestão da exceção e a recompensa contingente. Dentro da gestão da exceção, nós vamos agora subdividir a gestão da exceção em duas formas, em duas maneiras. Quais são? A gestão da exceção ativa e a gestão da exceção passiva. Então ele vai dizer agora a forma passiva da gestão da exceção. Então vamos ver as características da forma passiva da gestão da exceção. Lembrando que a gestão da exceção faz parte do modelo transacional, assim como a recompensa contingente, tudo bem? E dentro da gestão da exceção, ele vai subdividir em gestão da exceção ativa e passiva. A forma passiva se caracteriza por uma postura de espera. Então, essas palavras queria que vocês marcassem, são muito importantes. A forma passiva se caracteriza por uma postura de espera. E aqui ele vai dar um exemplo, né? Como a do bombeiro, ou seja, o líder fica na sua sala esperando algo errado acontecer para poder tomar uma atitude corretiva. Tá ok? Então esse exemplo aí é clássico dentro da forma passiva da gestão da exceção. O bombeiro, ele fica numa postura de espera, por exemplo, deu aqui o exemplo, né? Aguardando algo errado acontecer para tomar uma atitude corretiva. A partir de uma punição, por exemplo, né? Ele se importa com a tarefa, porém ele só vai agir quando alguém comete um erro, né? O bombeiro ele só vai agir se algum local estiver pegando fogo. É isso que ele quer dizer, né? O bombeiro ele não fica correndo atrás ativamente, ok? Ele não fica correndo atrás ativamente, né? Em busca de fogo, em busca de problema. Ele fica aguardando passivamente, tá ok? Ele fica aguardando passivamente, né, algo acontecer, a sirene ser acionada e aí ele tomar aquela postura, né, que todos nós conhecemos daquela atitude corretiva, tá ok? Para poder sanar aquele problema. E importante também a gente deixar claro, né, que ele, no caso do bombeiro, se importa sim com a tarefa, mas ele só vai agir quando? Quando alguém cometer um erro. Então, essa característica é importante a gente guardar. Na gestão da exceção passiva, tá, existe sim aquela pessoa que mantém essa postura, tá, ela se importa com a tarefa. Isso é importante a gente guardar. Porém, ele vai agir, a pessoa vai agir apenas quando alguém comete um erro. Tá ok? Em contrapartida, nós vamos ter a forma ativa da gestão da exceção. O que é, quais são as características da forma ativa da gestão da exceção? A forma ativa pode ser comparada a um míssil teleguiado. Então, isso aí é clássico, tá ok? Nos exercícios tem isso, na prova pode cair uma questão assim, tá? Onde ele faz essa ponte entre míssil teleguiado e forma ativa. Então, pensou em forma ativa da gestão da exceção, faz uma ponte para míssil teleguiado e vice-versa. Míssil teleguiado está também correlacionado à forma ativa da gestão da exceção. Ou seja, o líder adota uma postura de busca constante pelo erro. Então, aqui a gente pode perceber claramente que enquanto na forma passiva da gestão da exceção existe uma postura de espera, importante isso, na forma ativa da gestão da exceção, qual vai ser a postura do líder? O líder apresentará uma postura de busca constante pelo erro, tá? Fazendo com que as pessoas sejam supervisionadas
excessivamente. Tá ok? Aquele chefe que fica o tempo todo no nosso pé, por exemplo. Ok? A partir de um controle intenso. Então, essas características, essas palavras são importantes para a gente memorizar. Busca constante pelo erro, seria a postura do líder, né? Fazendo com que as pessoas sejam supervisionadas excessivamente, existe aí uma supervisão excessiva, tá ok? E além disso, a partir de quê? De um controle intenso das suas atividades. Essa postura costuma ser percebida pelos subordinados como falta de confiança. Então, essas palavras também são palavras importantes. Como é que o subordinado percebe esse tipo de liderança, esse tipo de postura em relação ao seu líder, né? Como falta de confiança, né? Nas pessoas, pois os processos são vigiados o tempo todo. Então, aqui a gente finaliza esse áudio lembrando que estamos falando sobre o modelo de liderança transacional, o qual é dividido em gestão da exceção e recompensa contingente, e dentro da gestão da exceção, nós vamos subdividir essa gestão da exceção em 2 pontos. O primeiro é uma gestão da exceção ativa e a gestão da exceção passiva. A gestão da exceção ativa é aquele míssil teleguiado, é aquela forma onde há uma postura de busca constante pelo erro. Já a forma passiva da gestão da exceção, ela vai se caracterizar por uma postura de espera. Tá? Um exemplo clássico, tá, de postura de espera seria do bombeiro. Ok? Lembrando que neste caso especificamente, ele se importa com a tarefa, porém ele vai agir somente apenas quando alguém comete um erro. E aí, para a gente finalizar, eu queria que vocês tomassem cuidado com essa palavra apenas, porque pode, numa questão de prova, vocês acharem que isso é uma pegadinha. Então tomem cuidado, tá? Em provas anteriores, nós percebemos que em algumas questões de outras disciplinas, eles colocavam apenas, somente, tá? E naquelas questões, né, à época, as questões estavam erradas. Porém, aqui, eu queria que vocês frisassem isso, tá? Essa última frase, ela é bastante importante. Na gestão da exceção na forma passiva, ele se importa com a tarefa, mas age apenas, e eu queria que vocês marcassem isso com bastante atenção, age apenas quando alguém comete um erro. Tá ok? Vou finalizar o áudio 01 por aqui. Então, seguindo aqui, esse é o áudio 02 de LTT. Estamos falando de liderança transacional. Falamos da forma da gestão da exceção, né? da forma ativa, da forma passiva. Agora vamos falar da recompensa contingente, que também faz parte da liderança transacional. Nordhaus, 2007, ressalta que a recompensa contingente traduz um processo de troca entre o líder e seus liderados. Então, é importante marcar essa frase, processo de troca entre o líder e seus liderados, como característica aí da recompensa contingente, no qual o esforço do líder é barganhado. Então, existe uma barganha. Essa palavra também é importante a gente marcar, mediante uma recompensa específica. Então, no caso da recompensa contingente, vai haver um processo de troca, né, ou barganha. Sussik e Jung corroboram essa ideia acrescentando que a recompensa contingente é mais uma, tá ok? Importante aí também frisar, é mais uma opção disponível na faixa de atuação possível do processo de liderança. Portanto, a utilização de recompensa como instrumento de geração de influência possui algumas implicações que tendem a comprometer a qualidade da relação entre o líder e o liderado, tendo em vista que pode gerar um processo de condicionamento perigoso. Característica importante aí, ó. Pode gerar um processo de condicionamento perigoso, ou seja, a realização
do trabalho, a realização do trabalho que todos precisam fazer pode ficar associada a uma recompensa, tá? É uma característica importante, né? Ou seja, a pessoa ela vai realizar aquele determinado trabalho se houver uma recompensa, tá? Vai ficar associada a uma recompensa, que representa, na verdade, uma conexão do subordinado com os seus interesses pessoais, ao invés de conectá-lo com a missão, os valores e os objetivos organizacionais. Ademais, quando o subordinado associa o seu trabalho a uma relação de simples troca, importante aí também frisar isso aí, relação de simples troca, é possível que ele queira ou exija mais para continuar fazendo a mesma coisa, tá ok? Então ele não vai se satisfazer somente com aquela recompensa, ele vai querer sempre mais, isso pode gerar um conflito lá na frente. Um detalhe que merece ser alvo de reflexão está associado a uma condição subjacente à utilização da gestão da exceção e da recompensa contingente. O primeiro elemento, ou seja, a gestão da exceção, né, conforme ele citou aqui, geralmente se estabelece a partir da ameaça e da punição. Então a gente tem que associar a gestão da exceção, que ele chama aqui de primeiro elemento dessa frase, tá? Como estabelecimento de quê? De uma ameaça e de punição. Então fazer essa ponte. Quando ele falar de gestão da exceção, lembrar ameaça e punição, gerando um ambiente permeado pelo medo. Então, na gestão da exceção, né, cuja característica é a ameaça e também a punição, cujas características são ameaça e punição, você vai gerar aí um ambiente permeado pelo medo, conforme está aqui na apostila. Esse clima tem potencial para comprometer o processo de comunicação, principalmente quando alguma coisa sai errada. Então, esse ambiente permeado pelo medo, logicamente, tem um potencial para comprometer o processo de comunicação, ok? Entretanto, em uma instituição que tem como pilares a hierarquia e a disciplina, e isso caiu na última prova, tá ok? O comandante não pode ter receio de usar essas ferramentas para manter a ordem em sua organização. Então, volto a insistir aqui, caiu na última prova, né? Em uma instituição que tem como pilares a hierarquia e a disciplina, o comandante ele pode e deve utilizar essa ferramenta, qual? A gestão da exceção. Para quê? Para manter a ordem em sua organização. Já o segundo elemento, qual seria o segundo elemento? A recompensa contingente. Baseia-se na criação de expectativas de benefícios. Então, uma característica muito importante da recompensa contingente. A recompensa contingente baseia-se na criação de expectativas de benefícios, né, em troca do cumprimento das obrigações dos liderados. Ou seja, o toma lá da cá. Tudo bem? A liderança transacional, e esse parágrafo também caiu, a liderança transacional pode ser usada quando for pertinente para corrigir rumos, acertar arestas e, principalmente, quando os liderados continuarem adotando comportamentos inadequados. Então, essas características que fazem parte da liderança transacional, essas características são muito importantes, nós temos que marcar aí, ó. Quando é que você vai utilizar a liderança transacional? Pode ser usada quando for pertinente para corrigir rumos, é uma característica, correção de rumos, acertar arestas e, principalmente, quando os líderes continuarem adotando comportamentos inadequados. Então, ele monta uma história e diz, né, nesse contexto da história, que os liderados continuam adotando comportamentos inadequados e pergunta que tipo de liderança, de modelo de liderança você deve utilizar, o transacional ou o transformacional. Então, quando os liderados continuarem adotando comportamentos inadequados, você deverá utilizar o que é a liderança transacional. Além disso, quando você precisa corrigir rumos e acertar arestas. Tudo bem? Então vamos seguir aqui.
comportamentos inadequados, apesar das tentativas de influência por outras vias. O líder pode utilizar tanto, isso aqui é muito importante, o líder pode utilizar tanto a punição quanto a recompensa para exercer influência. E aqui eu chamo a atenção para a palavra pode e não deve, tá ok? O líder pode, aqui na apostila está escrito, o líder pode utilizar tanto a punição quanto a recompensa para exercer influência, desde que, importante também essas palavras, desde que a situação seja adequada a cada caso. E, para a gente finalizar essa primeira parte, deve-se destacar que, quando o tempo, isso aqui é muito importante, quando o tempo para realizar uma tarefa é muito curto, que tipo de modelo de liderança você deve utilizar? Quando o tempo for muito curto. Quando o tempo for muito curto, você deve ter uma atitude transacional. Tá ok? Por quê? Porque apresenta aplicabilidade e gera resultados satisfatórios. Então, retomando aqui a frase. Quando o tempo para realizar uma tarefa é muito curto, a atitude transacional apresenta aplicabilidade e gera resultados satisfatórios. Contudo, o uso excessivo da liderança transacional poderá gerar problemas, a partir do momento em que o líder não encontrar outras formas de influenciar seus subordinados. A gente tem que lembrar que o modelo de liderança transacional, né, são existem aqueles dois fatores, a gestão da exceção e a recompensa contingente. Né? A recompensa contingente faz parte do modelo de liderança transacional. E o que é a recompensa contingente? É aquela barganha, né? É o toma lá da cá, eu só faço se você me der alguma coisa em troca. Então, o que ele está dizendo aqui? Contudo, o uso excessivo da liderança transacional poderá gerar problemas a partir do momento em que o líder não encontrar outras formas de influenciar seus subordinados. Eu vou finalizar o áudio 02 por aqui. Áudio 03, liderança transacional e transformacional, modelo de liderança transformacional. A liderança transformacional se constrói quando existe o engajamento dos envolvidos, de tal forma que líderes e liderados evoluem juntos para níveis superiores de motivação e moralidade. Então aqui nós temos algumas palavras importantes, né? Engajamento dos envolvidos, ok? Líderes e liderados evoluem juntos para níveis superiores de motivação e moralidade. Então a gente pode marcar aí como características dessa liderança transformacional esse engajamento dos envolvidos, né, em que líderes e liderados vão evoluir juntos para níveis superiores. Níveis superiores de quê? De motivação e de moralidade. Então, são palavras-chave. Para atingir essa condição, o líder fica atento às necessidades do subordinado. Então, vocês podem fazer aí um comparativo com a liderança transacional, onde não ocorre isso, ok? O líder fica atento às necessidades do subordinado e faz o possível para que ele consiga alcançar seu pleno potencial. Então, fazendo aí uma pequena comparação entre os dois modelos de liderança, a gente percebe que a liderança transacional é aquela liderança mais pontual, né? Onde o líder ele não está preocupado em alcançar o pleno potencial do seu subordinado. Já vejam essa diferença, que é muito importante. Neste caso, ou seja, na liderança transformacional, o líder já procura se preocupar com o seu subordinado, né? Inclusive ele cita aqui, fazendo o possível para que ele consiga alcançar seu pleno potencial. Tudo bem? A estratégia utilizada pelo modelo transformacional leva em consideração 4 elementos. Então, vamos ter que decorar, vamos ter que entender e decorar esses 4 elementos que fazem parte
do modelo transformacional, quais sejam influência idealizada, motivação inspiracional, estimulação intelectual e consideração individualizada. É o famoso IMEC, né, onde a gente pegou as primeiras letras de cada grupo desses elementos, né, e fizemos esse mnemônico IMEC, influência idealizada, motivação inspiracional, estimulação intelectual e consideração individualizada. Não precisa nem dizer que há possibilidade, por exemplo, numa questão, além de cair isto, né, e dele colocar, por exemplo, inverter essas palavras. Por exemplo, colocar influência inspiracional, motivação idealizada, ok? Então, a memorização correta desses 4 elementos é de suma importância, tudo bem? Por meio desses elementos, esse modelo, qual modelo? O modelo transformacional. Ele espera, e isso caiu em algumas provas, tá ok? Então aí ele coloca como itens, né? Ele vai dizer, número 1, elevar os níveis de consciência dos liderados a respeito do valor e importância dos objetivos estabelecidos. Número 2, levar os liderados a transcender seus próprios interesses para o bem da organização. E número 3, mover os liderados para buscarem necessidades cada vez mais amplas. Tudo bem? Então tomem cuidado aqui, nesse item 3, ele cita mover os liderados, tá? E não os líderes. Então tomem cuidado que aqui, por exemplo, ele pode trocar a palavra liderados pela palavra líderes, tudo bem? Então, mover os liderados para buscarem necessidades cada vez mais amplas. Tomem cuidado aqui também, porque numa pegadinha ele pode colocar necessidades cada vez mais restritas, que não é o caso. As necessidades são cada vez mais amplas. Tá legal? Então tomem cuidado aqui. Seguindo, ele vai agora descrever cada elemento desse. Tudo bem? Então vamos à influência idealizada. Nas palavras de Nordhaus, a influência idealizada descreve líderes que atuam como um exemplo de conduta para seus liderados. Essa frase caiu na prova do SEAG 2020. Tudo bem? Então, influência idealizada descreve líderes que atuam como um exemplo de conduta para seus liderados. Tanto no nosso trabalho quanto na nossa própria vida pessoal, nós temos aqueles modelos, né, aquelas pessoas que nós temos como uma referência de líderes, né, de pessoas de exemplo de conduta. Então, cada um aí faça o seu comparativo e até como uma dica para vocês memorizarem as características de cada elemento desse, vale a pena colocar entre parênteses, por exemplo, o nome de uma pessoa que para você é um exemplo de conduta. Tá legal? Nesse sentido, Sosik e Jung destacam também que o líder deve demonstrar constantemente coerência entre o que diz e o que faz. Então, não adianta o cara dizer que precisa chegar cedo, que o líder diz que precisa chegar cedo e ele chega 9, 10 horas da manhã. Né? Se o horário é 7, 8 horas, então o líder tem que chegar na hora para poder dar o exemplo. Tudo bem? Coerência entre o que diz e o que faz. Ademais, ele deve, sempre que possível, falar sobre os seus valores e crenças a seus liderados. Então, também é uma característica importante. Na influência idealizada, sempre que possível, o líder poderá falar sobre os seus valores, suas crenças, até para você, entre aspas,
você trazer bons frutos, né, para os seus liderados. É nesse sentido que ele está relacionando essas características, sinalizando o alinhamento existente entre esses valores e as regras de conduta inerentes à organização e às suas atividades, sempre trazendo essas características, esses valores, né, para como se fosse um comparativo inerentes à organização e às suas atividades. Tudo bem? A partir dessa postura, é interessante que o líder aponte para os aspectos morais e éticos de suas decisões. Também uma característica importante da influência idealizada. Deixando bem claro que o bem comum e os interesses da instituição estão acima dos interesses pessoais. Também é uma característica importante da influência idealizada. O bem comum e os interesses da instituição estão acima dos interesses pessoais. Dessa forma, espera-se que o líder personalize um ideal a ser seguido. Aquilo que eu falei, né? Quando você personaliza, por exemplo, um amigo, ou um parente, ou um colega de trabalho como um exemplo de conduta, que eu até comentei com vocês, quem quiser colocar entre parênteses o nome de um colega de trabalho que você ache que ele é um exemplo de conduta, que você tem aquela certeza, na verdade, que aquela pessoa é um exemplo de conduta. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, dessa forma, espera-se que o líder personalize um ideal a ser seguido. De que forma? Demonstrando que os valores cultuados pela organização podem e devem ser seguidos, criando também uma relação de identificação recíproca. Outra faceta da influência idealizada, segundo Sossike Jung, é a atitude do líder, que constantemente chama atenção para a missão da instituição. Também é uma característica importante. Na influência idealizada, o líder constantemente vai chamar atenção para a missão da instituição, dando um sentido mais amplo, ok? Atenção aí a esse sentido mais amplo para o trabalho de cada um e valorizando o processo de cooperação e interdependência, também características importantes, na busca constante da excelência por meio de trabalho em equipe. Então aí nós percebemos que o líder valoriza o trabalho em equipe. Ademais, é importante demonstrar no seu discurso e nas suas atitudes que acredita que os obstáculos serão superados, retroalimentando o sentimento de confiança mútua, que é o elemento essencial para qualquer equipe madura. Então, qual é o elemento essencial para qualquer equipe madura? A confiança mútua, o sentimento de confiança mútua. Enfim, o líder deve ser uma pessoa íntegra, ou seja, as suas atitudes e os seus comportamentos devem ser pautados pela ética, honestidade, honradez e retidão de caráter. Vou finalizar o áudio por aqui. O áudio 04, da leitura da apostila de liderança transacional e transformacional. Estamos falando dos elementos da liderança transformacional. E número 2, motivação inspiracional. Quais são as características da motivação inspiracional? Esse elemento representa os líderes que motivam e inspiram. Então aí a gente já tem duas palavras, né, para nos auxiliar na memorização dessas características. Se o nome do elemento é motivação inspiracional, e aí ele cita que esse elemento representa líderes que motivam e inspiram, caindo essa frase na prova, você já vai automaticamente associar ao nome do elemento, tá legal? Líderes que motivam e inspiram seus liderados a se comprometerem a serem responsáveis pela evolução da organização. Nesse ponto, deve-se ressaltar a importância em estabelecer objetivos desafiadores aos subordinados. Uma característica importante aí da motivação inspiracional
é esse estabelecimento, né, de objetivos desafiadores aos subordinados. Importante isso. Entretanto, segundo Sossike e Jung, 2010, esse discurso precisa ser impregnado de entusiasmo, energia e otimismo. Também características também da motivação inspiracional. Entusiasmo, energia e otimismo, pois dessa forma o líder tem mais condições de inspirar as pessoas, olha aí novamente a palavra inspirar, né? E motivá-las, olha aí, motivação, motivá-las a fazer o que precisa ser feito. É importante buscar objetivos inovadores e não convencionais. Também é uma característica importante da motivação inspiracional. De forma que fique claro que, a despeito disso, os objetivos são perfeitamente factíveis, trazendo uma visão de futuro realista. O líder deve ressaltar que o alcance das metas organizacionais impacta a realidade de cada um dos liderados e apresentar os pontos positivos associados às conquistas destas metas desafiadoras. A interação entre esses dois elementos, quais são esses dois elementos, né? A influência idealizada e a motivação inspiracional, ok? A interação entre esses dois elementos é essencial. Então, a interação entre a influência idealizada e a motivação inspiracional, essa interação é essencial, tendo em vista que possuem características complementares. Então, a influência idealizada e a motivação inspiracional, como está aqui na apostila, possuem características complementares. Isso é importante. Um dos aspectos mais significativos do resultado da interação entre esses dois elementos tem relação com a manutenção de uma rede sólida de valores organizacionais, considerada como um dos caminhos mais eficazes para promover o compromisso dos liderados. E aqui ele finaliza dizendo, né, uma frase aqui: um líder deve ter a capacidade de construir a união de sua equipe com a finalidade de atingir um objetivo. Terceiro elemento da liderança transformacional é a estimulação intelectual. Então vamos às características da estimulação intelectual. Esse elemento prevê que a liderança estimule, olha aí, fazendo uma ponte para o nome do elemento, ok? A liderança estimule os subordinados a serem criativos e inovadores. Isso aí é questão de prova também. Na estimulação intelectual, a liderança prevê que a liderança estimule os subordinados a serem criativos e inovadores. Destaca-se que o objetivo é incentivar o raciocínio dos liderados, também uma característica importante, questionando-os constantemente a respeito de suas atividades em busca de melhorias e possibilidades de otimização de tarefas. Outro sim, não se trata de disponibilizar cursos de reciclagens práticos teóricos, mas principalmente fazer com que todo o conhecimento dos liderados seja utilizado e compartilhado em prol de melhorias para o trabalho. Segundo Sossike e Jung, quando o líder se depara com um problema, ele pode tentar encontrar a solução sozinho ou pode promover uma discussão envolvendo seus subordinados para que possam pensar juntos na busca por uma solução. Uma característica também importante aí da estimulação intelectual. O líder que utiliza o conhecimento dos seus subordinados a favor do processo cria neles uma sensação de pertencimento. Então, também podemos marcar essa frase como importante, uma sensação de pertencimento, fazendo com que percebam que suas opiniões são ouvidas e parte importante do fluxo institucional, além de promover um ambiente propício
para que todos se sintam motivados. E aí, cuidado com essa palavra motivados. Tudo bem? O nome do elemento é estimulação intelectual, porém ele utiliza aqui uma palavra que poderá confundir. Ele vai dizer, além de promover um ambiente propício para que todos se sintam motivados. E aí você pode confundir com a motivação inspiracional. Então, tem que ter muito cuidado com essas palavras, ok? Ademais, a solução encontrada pelo grupo tende a ser melhor do que seria se apenas uma pessoa pensasse isoladamente. E o quarto elemento é a consideração individualizada. Então, novamente, vamos buscar as características aqui, palavras-chave, para a gente tentar entender e memorizar essas características. Consideração individualizada. Esse elemento representa a criação de um clima de suporte favorável ao ambiente de trabalho. Então, primeira característica da consideração individualizada. Representa a criação de um clima de suporte favorável ao ambiente de trabalho, no qual o líder escuta atenta e individualmente as necessidades de cada liderado. Tudo bem? Também é importante. Pretende-se com isso aproximar o líder da realidade individual dos liderados e diminuir a distância entre eles. Nessa questão, deve-se atentar não só para as necessidades profissionais, mas também para as questões de cunho pessoal e que podem interferir no rendimento e produtividade dos liderados, também uma característica importante. Segundo Sosik e Jung, é importante considerar as diferentes habilidades, necessidades e aspirações dos outros. A consideração individualizada sugere que o líder deve ajudar a desenvolver os pontos fortes dos seus subordinados. Isso é importante também. Investindo tempo para dar feedback constantemente sobre o desempenho deles e não se restringir a fazê-lo apenas uma vez por ano durante a devolução do processo de análise de desempenho, mas durante o cotidiano das atividades de trabalho. Isso aí também é importante, ele pode contar uma história e dizer, por exemplo, que devolveu o processo de análise de desempenho, faz uma historinha e pergunta nesse contexto qual é o tipo de elemento da liderança transformacional. Tudo bem? Nesse caso seria a consideração individualizada, onde ele precisa investir tempo para dar feedback constantemente, e não se restringindo a fazer uma vez por ano. Outro ponto da consideração individualizada está associado à capacitação dos subordinados, pois a partir da identificação das necessidades e deficiências do mesmo, é possível buscar alternativas que possam contribuir para o seu crescimento e incrementar a qualidade dos resultados. Ademais, quando o subordinado lida diretamente com o líder que se preocupa com seu crescimento, cria-se um vínculo forte que tende a gerar motivação em ambos. De Stefano e Sosik e Jung concordam quando enfatizam a necessidade de o líder ensinar e orientar seus liderados no processo de liderança, coaching, mentoring, promovendo o desenvolvimento pessoal e criando espaço para preparar os futuros líderes da instituição. Por fim, a consideração individualizada está associada ao tratamento das pessoas de forma individual, sem diluir na generalização, característica importante também, tanto em situações em que alguém ou o grupo comete alguma infração, quanto naquelas que alguém ou o grupo faz algo louvável. É importante que tanto a punição quanto o elogio sejam direcionados àqueles que realmente participaram das respectivas ações. Dessa forma, o líder reconhece aqueles que merecem e é justo diante das atitudes dos seus liderados. Vou finalizar o áudio por aqui. Áudio 5, de liderança transacional e transformacional. Falamos sobre os elementos, os 4 elementos do modelo transformacional
influência idealizada, motivação inspiracional, estimulação intelectual e consideração individualizada. Então, seguindo aqui o nosso comentário, né? Ele diz assim: enquanto a influência idealizada e a motivação inspiracional, ou seja, os dois primeiros elementos, ok? Influência idealizada e motivação inspiracional tem grande potencial para inspirar as pessoas. Então aí a gente pode até puxar uma setinha, né, fazer aí uma observação, que a influência idealizada, que é o primeiro elemento, e a motivação inspiracional, que é o segundo elemento, é citado aqui na apostila que esses dois elementos têm grande potencial para inspirar as pessoas. Isso é uma importante característica. Ele pode, por exemplo, perguntar quais desses 4 elementos têm potencial para inspirar as pessoas e fazer ali uma pegadinha com vocês, entendeu? Então vamos seguir aqui. A influência idealizada e a motivação inspiracional têm grande potencial para inspirar as pessoas. E aí ele cita também uma outra característica, a estimulação intelectual e consideração individualizada, ou seja, o terceiro elemento e o quarto elemento, a interação entre esse terceiro elemento e o quarto elemento, ou seja, estimulação intelectual e consideração individualizada, olha o que ele vai dizer, complementa o modelo transformacional. Então é importante a gente observar que essas características aqui que o autor coloca, porque ele pode fazer uma confusão, né? Pode colocar aí uma questão onde ele pergunta, por exemplo, quais desses 4 elementos têm grande potencial para inspirar as pessoas, e aí faz a pegadinha. Então, falou de inspirar as pessoas, a gente tem que lembrar da interação entre os dois primeiros elementos. Os dois primeiros elementos inspiram as pessoas, quais sejam a influência idealizada e a motivação inspiracional. Tudo bem? E aí, quando ele falar de complemento, quais dos 4 elementos, ou então qual tipo de interação, né, complementa o modelo transformacional? Tá aí uma boa questão. Né? Qual tipo de interação? E aí ele faz a pegadinha. Então, a interação onde ocorre o complemento do modelo transformacional, conforme está na apostila, é a estimulação intelectual e a consideração individualizada. Por isso que eu volto a insistir. É importante ler a apostila bem devagar, com maldade, com malícia, porque ele pode tirar a pergunta de qualquer frase. Tudo bem? Então vamos lá. E a interação entre a estimulação intelectual e a consideração individualizada complementa o modelo transformacional, tendo em vista que sugere uma atuação direta do líder no sentido de promover o crescimento contínuo das pessoas e contribuir sobremaneira para a melhoria dos processos na busca incessante pela excelência dos resultados a partir da consolidação de um estado motivacional intrínseco dos envolvidos. Os líderes não devem abdicar da sua responsabilidade, sendo relevante que, dependendo das circunstâncias, adotem uma postura transacional e ou transformacional. Isso aqui é importante também. Por quê? Porque aqui o autor nos mostra que o líder ele não pode utilizar, não deve utilizar somente um tipo de modelo, um tipo de liderança, um tipo de modelo de liderança. Em determinadas ocasiões, ele poderá e deverá utilizar, né, a combinação desses dois modelos de liderança, tanto o modelo transacional quanto o modelo transformacional. E aí nós temos que lembrar das características de cada um. Nesse ponto, Jung
defende que a liderança transformacional, quando comparada com a liderança transacional, olha, ele vai fazer, nesse momento aqui, o autor vai fazer uma comparação entre os dois modelos. Olha o que ele vai dizer. A liderança transformacional, quando comparada com a liderança transacional, aumenta a motivação e o desempenho dos liderados de maneira mais duradoura. Muito importante aí frisar essa frase, ok? Então ele, novamente, vamos repetir aqui, ó. Esse autor, né, o Yuke, defende que a liderança transformacional, quando comparada com a liderança transacional, aumenta a motivação e o desempenho dos liderados de maneira mais duradoura. Michelis e Zanini defendem que a liderança transformacional promove o alinhamento das expectativas e dos valores individuais e organizacionais, conferindo personalidade às relações de trabalho e trazendo maior confiança entre os liderados e o líder. Tudo bem? Então, a gente tem que ficar atento aqui a essas características dadas por esses autores, não que vá cair o nome do autor, não é isso. Mas nós temos que fazer uma associação, ok? A essas características que são fornecidas por esses autores. Então, por exemplo, esses dois autores, Michelis e Zanini, eles defendem, tá? Eles vão fazer uma defesa sobre a liderança transformacional. E aí o que é importante? A gente observar o que esse autor está dizendo em relação à liderança transformacional. Porque em determinado momento ele pode colocar uma questão de verdadeiro ou falso, onde ele troca liderança transformacional por liderança transacional. Tudo bem? Vocês entenderam o que é importante a gente frisar? Então, segundo esses autores, Michelis e Zanini, a liderança transformacional, e aí é que está a importância da gente tentar fazer esse link aí, olha o que ele vai dizer sobre a liderança transformacional. Promove o alinhamento das expectativas e dos valores individuais e organizacionais. Então, essa ponte é que a gente tem que fazer. E, além disso, ele vai dizer o seguinte, confere personalidade às relações de trabalho e trazendo maior confiança entre liderados e líder. Tudo bem? Esses autores, segue aqui na apostila, denominam este modelo como liderança baseada em valores. Então, aqui é muito importante, né? Segundo Michelis e Zanini, né, eles informam aqui que a liderança transformacional, eles denominam essa liderança transformacional de liderança baseada em valores. Então, aqui é importante não só a gente tentar memorizar, neste caso, quais foram os autores que citaram isso, Michelis e Zanini, tudo bem? E, além disso, essa correlação entre a liderança transformacional e essa nova denominação que foi dada por esses dois autores, Michelis e Zanini. Tudo bem? Então, vou repetir. Segundo esses autores, Michelis e Zanini, eles denominam a liderança transformacional como liderança baseada em valores. Tá legal? Eu vou encerrar o áudio por aqui. Então, áudio 06 de LTT, seguindo aqui a apostila, ele vai dizer, Nordhaus, 2007, ressalta que a liderança transformacional produz resultados mais promissores do que a liderança transacional. Então, não preciso nem dizer que essa comparação é muito importante a gente memorizar. A liderança transformacional produz resultados mais promissores do que a liderança transacional. E aí ele ressalta, enquanto a liderança transacional gera os resultados esperados, então uma característica aí da liderança transacional,
na liderança transacional, segundo Nordhaus, gera os resultados esperados. E ele segue. Enquanto a liderança transacional gera resultados esperados, a liderança transformacional apresenta performances muito superiores. Então aqui, na prova, ele pode colocar uma questão de verdadeiro ou falso, entrelaçando essas duas características. Tudo bem? Ele pode confundir, ele pode trocar. Ele pode, por exemplo, perguntar: a liderança transformacional gera os resultados esperados. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Liderança que gera resultados esperados, segundo está aqui na apostila, é a liderança transacional. Então a gente tem que ficar atento a isso aí. Tá? Pode ser uma questão de prova? Pode. Ele pode fazer aqui uma pegadinha, tá ok? Entre esses dois elementos. São elementos parecidos, características opostas, mas os nomes são parecidos. Então ele pode fazer aqui uma pegadinha, tudo bem? Então vamos ressaltar essa frase aqui, ó. Para Nordhaus, a liderança transacional, volto a dizer, gera os resultados esperados. E a liderança transformacional apresenta performances muito superiores. Tudo bem? Ele pode trocar os superiores por inferiores? Pode. Tá? Então é só uma forma também da gente decorar isso. Performances muito superiores na liderança transformacional. Outro sim, um bom líder, olha que importante também, ó. Um bom líder não deve, tá ok? Não deve, é uma negativa, não deve, fica atento a isso. Não deve utilizar somente, olha aí, ó, tal da palavrinha, né, que a gente sempre comenta, que pode, numa questão, tentar desviar a gente do foco. Somente, apenas, exceto. Neste caso aqui, ele vai dizer: um bom líder não deve utilizar somente o modelo transacional. A gente já falou sobre isso. Pois, com esse modelo, ou seja, o modelo transacional, o líder alcança os seus objetivos com mais facilidade. Olha aí, ó, uma outra característica do modelo transacional, segundo está aqui na apostila. Tá? Ele está dizendo que o modelo transacional, o líder alcança os seus objetivos com mais facilidade. Porém, os liderados passam a agir somente para criar o seu bem-estar individual em detrimento do grupo ou da organização. Tá legal? E aí, no último parágrafo aqui dessa página, Wilke, 2006, argumenta que líderes eficientes, importante isso aqui, ó, líderes eficientes utilizam uma combinação dos dois modelos. Então vamos gravar isso aí, ó. Líderes eficientes vão utilizar uma combinação dos dois modelos. Portanto, a liderança transacional deve ser utilizada em contextos específicos, sem excessos. Olha aqui, ó. Tá aqui uma questão de verdadeiro ou falso. Ó. Ele pode colocar: a liderança transacional deve ser utilizada em contextos específicos com excessos. Falso. Sem excessos. Ok? Vou ler novamente aqui, ó. A liderança transacional deve ser utilizada em contextos específicos, sem excessos, equilibrando sua utilização com elementos da liderança transformacional. Lembrando que líderes eficientes utilizam uma combinação desses dois modelos. Tudo bem? E aqui ele fala: a figura 4 demonstra a utilização da liderança transacional em conjunto com a liderança transformacional. E aí vocês visualizem a figura 4. Para finalizar, a perspectiva com o foco na díade líder-liderado, é importante que se tenha consciência do impacto da atuação do líder na cultura organizacional. Esse parágrafo todo aí caiu na prova do SEAG 1 2020. Para Shen,
liderança e cultura organizacional são dois conceitos inseparáveis, que não podem ser entendidos isoladamente. Importante frisar isso aí. Primeiro, porque a cultura de uma organização, isso aqui caiu na prova, né, do CEAG 1 2020. A cultura de uma organização é que vai determinar os critérios para a liderança. Tudo bem? Importante a gente entender isso aqui. É a cultura de uma organização que vai determinar quais critérios serão utilizados para a liderança. E segundo, porque é função do líder coordenar o gerenciamento e a evolução da cultura. Então aí caiu como uma função do líder, coordenar o gerenciamento e a evolução da cultura. Segue. A cultura organizacional é definida, ele vai fazer uma definição de cultura organizacional. Tudo bem? A cultura organizacional é definida como um padrão de suposições básicas compartilhadas, que foi aprendido por um grupo à medida que solucionava seus problemas de adaptação externa e de integração interna. Então, além da definição, que é importante, ele vai colocar aqui 4 palavras que nós temos que fazer essa correlação. A adaptação, ela vai ser externa, enquanto a integração vai ser interna. Então, um macetinho aí, integração começa pela letra I, e interna também começa pela letra I. Tudo bem? Então, a adaptação é externa e a integração é interna. Por que eu estou frisando isso? Ele pode colocar, por exemplo, trocar. Ele pode colocar adaptação interna? Não. É a adaptação externa e a integração é que é interna, tudo bem? Só para tentar confundir aí o candidato. Que tem funcionado bem o suficiente para ser considerado válido e, por conseguinte, para ser ensinado aos novos membros como o modo certo de perceber, pensar e sentir-se em relação a esses problemas. Pode-se relacionar a formação dos valores pela cultura organizacional com a abordagem de liderança utilizada. Isso aí foi uma citação de Michelis e Zanini. A adoção de uma abordagem transacional ou transformacional de liderança tem relação direta, e aí toma cuidado, tá ok? Para ele não colocar a relação indireta. A adoção de uma abordagem transacional ou transformacional de liderança tem relação direta com o desenvolvimento de novas percepções acerca da atividade organizacional, acarretando a formação de novos valores e, consequentemente, de novas culturas convergentes ou divergentes aos objetivos organizacionais. O desafio do líder é conseguir encontrar o equilíbrio na utilização desses dois modelos que fazem parte integrante de uma faixa de possibilidades. Vale destacar que o trânsito consciente pelas diversas opções dessa faixa depende da capacidade de o líder perceber e compreender o contexto, ao mesmo tempo em que entende a essência do que faz em cada momento no exercício da liderança. O que ele está dizendo aqui é que o líder ele vai poder viajar, entre aspas, aí, tá? Nessa faixa de possibilidades, ora utilizando o modelo de liderança transacional, ora utilizando características do modelo de liderança transformacional. Isso vai, como é que se diz? Isso vai depender da capacidade do líder, tá legal? Então vou finalizar o áudio por aqui. O áudio 7 de liderança transacional e transformacional, capítulo 2, competências e liderança. Vamos ver aqui o mais importante, né? Competências para liderança e modelos de liderança e a escada de Cog. Então ele vai começar aqui, e essa parte, esse primeiro parágrafo, ele caiu na prova do CEAG 2 2020, prova que nós fizemos, tá bom?
retomando a definição do termo competência, então agora ele vai falar de competências, né? Passa-se agora a discutir sobre seu desenvolvimento ao longo da carreira militar, sob a perspectiva construtivista de Le Boterf. Então, eu chamo a atenção aqui para uma curiosidade. Na prova passada, a banca pediu um conceito de competência na visão de Le Boterf, desse autor. Tá ok? Então, assim, isso, até onde eu reparei, não havia acontecido. Ou seja, a banca pedia alguma informação referente especificamente a algum autor. Tá legal? Então, assim, como nesse parágrafo ele chama bastante atenção que essa definição de competência é atribuída a esse autor, Le Boterf, então, assim, eu indico que vocês estudem isso melhor, tentem memorizar isso também, e quando vocês perceberem numa apostila, numa determinada matéria, que o parágrafo está fazendo referência especificamente a um determinado autor, vocês marquem isso aí com caneta amarela para vocês perceberem que eles poderão cobrar. Então, eles podem colocar alguns conceitos, algumas definições sobre um determinado assunto, por exemplo, competências, e perguntar se uma daquelas definições ali são atribuídas a determinado autor. Tá ok? Como eu havia falado antes, eles não pedem nome de autor. Eles não pedem o nome do autor. Mas a banca ela sugeriu uma característica que estava vinculada a esse autor. Tudo bem? Então ele vai dizer assim: retomando a definição do termo competência, passa-se agora a discutir sobre seu desenvolvimento ao longo da carreira militar, sob a perspectiva construtivista de Le Boterf. Então a gente precisa marcar, né, essas informações aí. Perspectivas construtivistas de Le Boterf, 1995, que aponta para... Foi exatamente isso, ele colocou algumas definições de competência e perguntava qual a definição estava vinculada à perspectiva construtivista de Le Boterf, mais ou menos assim. Então, para este autor, Le Boterf, competência não como Estado, aponta para competência não como um Estado, mas antes um processo dinâmico de permanente construção. Tá legal? Então é importante, volto a dizer, a gente fazer essa leitura com calma, porque às vezes, fazendo a leitura rapidamente, você esquece de se atentar a algum detalhe e aí pode estar uma questão de prova, tá legal? Então, seguindo aqui, em todo o processo de admissão e seleção para o ingresso na FAB, essa parte aqui é bem tranquila, independente de círculo hierárquico, os candidatos passam por diversas fases, todos nós sabemos, sendo uma delas o exame de aptidão psicológica, EAP, coordenado pelo Instituto de Psicologia da Aeronáutica, Brasil 2014. Nesta fase, os candidatos avaliados pelos psicólogos precisam apresentar competências, aí falando novamente sobre as competências. Competências mínimas necessárias para o cargo que pretende ocupar. Este padrão seletivo é chamado de perfil proficiográfico. Importante a gente marcar essa frase aí. Este padrão seletivo é chamado de perfil proficiográfico, que consiste de uma lista de competências. Então vamos fazer essa ponte. Falou de perfil proficiográfico, nós vamos fazer uma ponte aí
tá? Há uma lista de competências, conforme ele está citando na apostila. Consiste de uma lista de competências denominadas como desejáveis. Vamos chamar atenção aí também para essa palavra. Lista de competências denominadas como desejáveis para o bom desempenho na função de militar, que servirão de base para o desenvolvimento da liderança, como, por exemplo, comunicação, equilíbrio emocional, essas características são importantes, tudo bem? Comunicação, equilíbrio emocional, bom relacionamento interpessoal, adaptabilidade e etc. Então aqui vocês estão vendo que eles estão fazendo uma ponte, eles estão fazendo assim pegando a parte de competências, tá? E trazendo para a parte da liderança. Eles estão fazendo aqui uma inter-relação entre competência e liderança, que justamente é o título do nosso capítulo. Tudo bem? O intuito é selecionar para adentrar nas fileiras da FAB indivíduos que já apresentem o maior número possível de competências listadas em cada perfil. Contudo, considerando o desenvolvimento de competências como um processo dinâmico, portanto, aqui, o desenvolvimento de competências, segundo está na apostila, é um processo dinâmico e contínuo. Então vamos marcar isso aí, tá legal? Desenvolvimento de competências como um processo dinâmico e contínuo. Tais indivíduos terão suas competências aprimoradas e outras serão acrescidas, forjadas nos cursos e escolas de formação. Para tornar-se um militar, o indivíduo precisa imbuir-se de valores como hierarquia e disciplina, bem como adquirir proficiência técnica. Chama atenção aí para a hierarquia e disciplina, que já é do nosso conhecimento, como também adquirir proficiência técnica. Chama atenção também para essa frase, tudo bem? Além de competências individuais, os cursos de formação também começam a trabalhar as competências necessárias para liderar, pois os oficiais necessitam liderar todos aqueles que lhes são hierarquicamente subordinados. Os suboficiais e sargentos precisam saber comandar e liderar tropa, e até mesmo os cabos e soldados exercem liderança entre si. Partindo da definição de liderança, e aqui ele vai fazer uma definição, tudo bem? Então chama atenção aqui para a gente marcar isso como importante. Partindo-se da definição de liderança como um processo de influenciar pessoas para atingir um objetivo comum, então o que é liderança, segundo está aqui na nossa apostila? Liderança é um processo de influenciar pessoas para atingir o quê? Um objetivo comum. E aí ele segue aqui. As competências para liderar consistem basicamente em saber como operar tal influência e como construí-la. Importante também isso aqui. Portanto, pode-se afirmar que a primeira competência que um líder deve ter... Então vamos chamar a atenção aqui para essa frase. Isso aqui é importante. Qual a primeira competência que um líder deve ter? É a capacidade de perceber sua equipe. Primeira competência que um líder deve ter é a capacidade de perceber sua equipe. Além disso, compreender seu contexto para, a partir disso, julgar quais recursos poderão ser utilizados para efetivar um processo de influência eficaz para o cumprimento da missão. E para nós terminarmos esse áudio, ele cita: para isso, a teoria da escada de Cog é uma importante ferramenta para a percepção do funcionamento de uma equipe. Então aqui a gente chama atenção para essa relação, da escada de Cog como uma ferramenta para a percepção do funcionamento de uma equipe. Então, se ele perguntar que tipo de ferramenta poderá ser utilizada
para a percepção do funcionamento de uma equipe. E aí coloca lá entre as opções a escada de Cog. Tudo bem? Essa é a resposta. Escada de Cog, como está aqui na apostila, é uma importante ferramenta para a percepção do funcionamento de uma equipe, pois nela, Charrier, acredito que seja essa a pronúncia, Charrier, 1972, define os 5 estágios de desenvolvimento de equipes. Isso caiu também para nós na prova passada, tá? Então, a escada de Cog é composta por quantos estágios? Composta por 5 estágios. Vamos ver isso mais à frente. Tudo bem? 5 estágios de desenvolvimento de equipes. E qual estilo o líder deve ter em cada um. Então, é importante esse parágrafo aqui, onde ele define que a escada de Cog é uma ferramenta para a percepção do funcionamento de uma equipe, e além disso, ele cita que a escada de Cog define como 5 estágios de desenvolvimento de equipes e qual estilo o líder deve ter em cada um, relacionando-os com as 5 dimensões de competências que nós vimos na apostila de liderança 1 do CAIS, conforme está aqui na nossa apostila, que é a chave, né? CHAVE. Vou finalizar o áudio por aqui. Até já. Então, áudio 08 de liderança transacional e transformacional. Estamos falando das competências do líder na escada de Cog. Então, ele vai dizer assim: conforme a figura 1, em cada estágio de desenvolvimento da equipe, então a gente já percebe aqui nessa figura número 1 que existem 5 degraus nessa escada, chamada escada de Cog, né? Então ele vai dizer assim: em cada estágio do desenvolvimento da equipe, o líder terá que mobilizar competências específicas. Então, em cada degrau desse, o líder vai ter que mobilizar competências específicas. Lembrando que a principal delas é perceber em qual estágio sua equipe se encontra. Isso é importante também frisar, tá ok? Nesse exercício de percepção, o líder deve ter em mente que, da mesma maneira que sua equipe pode progredir de um estágio para o outro, pode regressar a qualquer momento para o estágio anterior. Ou seja, não necessariamente a equipe que está no estágio 4, cooperativo. Então, quando ele fala que o estágio 4 é o cooperativo, então a gente já pode perceber que o estágio 1 é quem? É o polido, ou seja, o estágio 1, os estágios, assim como os degraus em uma escada, eles vão de baixo para cima, dependendo do referencial, né? Então, a gente pode chamar polido de estágio 1, porque estamos aqui de estágio 2, poder ou competição pelo poder. A gente vai ver mais à frente que ele também cita esse estágio poder como competição pelo poder, e aí é o estágio 3 dessa escada. Estágio 4 a gente pode chamar de cooperativo e o estágio 5 de espírito de corpo, tá legal? É quando ele fala aqui. Ou seja, não necessariamente a equipe que está no estágio 4 cooperativo irá para o estágio 5 espírito de corpo, pois podem surgir conflitos capazes de fazer o grupo retroceder para o estágio 3. Então, quem está no estágio 4 ou pode subir até o estágio 5 ou regressar ao estágio 3, tudo bem? Que ele chama aqui de competição pelo poder. Aqui que eu queria citar, que ele fala ou poder ou competição pelo poder. É importante decorar isso? Sim, isso caiu na prova passada. Tá legal? Ele perguntava os nomes desses estágios, que são 5, tudo bem? Portanto, independente do prazo relacional de uma equipe, se seus integrantes ficarão juntos em uma missão de uma semana ou de anos, o líder sempre deve estar atento aos membros da equipe e em como são construídas as relações. Aqui eu chamo a atenção nessa primeira frase aqui, ó, independente do prazo relacional de uma equipe. Independente do prazo relacional de uma equipe. Então é independente, não dependente. Tá legal? Ele pode, na hora do verdadeiro ou falso, colocar que depende do prazo relacional de uma equipe. Não depende. Como está aqui na apostila, ele diz, independente do prazo relacional de uma equipe, tudo bem? O líder deve ficar sempre atento, tal. Então, ficar atento aqui nessa palavra independente.
Na figura 5, a gente observa o desenvolvimento de equipes, né? E os diferentes estágios. Estágio 1, polido. Estágio 2, porque estamos aqui. Estágio 3, competição pelo poder ou simplesmente poder. Estágio 4, cooperativos. E estágio 5, espírito de corpo. Tá legal? Dito de outra forma, não se deve ignorar problemas de relacionamento e conflitos que estejam ocorrendo na equipe, só porque esta tem um prazo relacional curto. Então, não se devem ignorar problemas só porque esta tem um prazo relacional curto, tudo bem? Até mesmo porque, para que o líder seja diretivo, e aí a gente começa a entender essas palavras, tudo bem? Marca aqui essa palavra diretivo, e consiga chamar a atenção da equipe para o foco na missão, ele terá que ter a habilidade de construir relacionamentos capazes de produzir a cooperação. Para atuar dentro dos estilos de liderança definidos em cada estágio, então aqui ele fala o seguinte, ó, para atuar dentro dos estilos de liderança definidos em cada estágio, então aqui entre parênteses ele coloca diretivo, coaching, suporte e delegar, né? Então, esses estágios, a partir do estágio 1, eles também são denominados diretivo. Então, a gente pode observar que o estágio 1 é diretivo, o estágio 2 também é diretivo, o estágio 3 é chamado de coaching, o estágio 4, suporte, e o estágio 5, delegar. Como é que você sabe disso? Na turma passada, fizeram essa pergunta lá no AVA e alguém da escola nos informou através de uma tabela. Tá? Então, por isso que nós colocamos aqui na apostila. Estágio 1 como diretivo, estágio 2 também diretivo, estágio 3 coaching, estágio 4 suporte e o estágio 5 delegar. Para atuar dentro dos estilos de liderança definidos em cada estágio, o militar pode se utilizar dos elementos do modelo de liderança Full Range. O que é esse modelo de liderança Full Range? É a alternância, é você poder alternar os dois tipos de liderança, ou seja, a liderança transacional e a liderança transformacional. Isso é o Full Range, essa alternância das lideranças, tudo bem? Discutidos na apostila de liderança 2 do CAA. Como esse modelo de liderança consiste em uma faixa de atuação, a gente já viu isso, o líder pode transitar e agir de acordo com o que julgar como necessidade da equipe no momento. O que ele quer dizer? Que essa faixa de transição, ora você pode utilizar meios e características da liderança transacional, ora você pode utilizar meios e características da liderança transformacional. Vai depender de quem? Da equipe. De como a equipe está presenciando essas características, como ela está evoluindo. É isso que ele quer dizer. Por exemplo, a gestão da exceção e recompensa contingente, aqui ele volta, né, citar esses dois elementos da liderança transacional, que nós já estudamos, a gestão da exceção e recompensa contingente. Ele vai dizer, portanto, a gestão da exceção e recompensa contingente, que são elementos da liderança transacional, apresentam resultados mais rápidos. Então, quando nós quisermos resultados mais rápidos, nós vamos utilizar que tipo de elemento? Nós vamos utilizar os elementos da liderança transacional. Quais são? Gestão da exceção e a recompensa contingente. Lembrando que a gestão da exceção, nós temos aquelas duas formas, a gestão da exceção passiva e a gestão da exceção ativa. Só para a gente lembrar, a passiva, lembra do bombeiro? Aquela postura de espera. E a gestão da exceção ativa é aquele míssil teleguiado. Tudo bem? Então vamos seguir aqui. Elementos da liderança transacional apresentam resultados mais rápidos, podendo ser utilizados nos estágios nos quais o líder precisa ser mais diretivo e pontual. Então, quando é que nós vamos utilizar os elementos da liderança transacional? Quando quisermos resultados mais rápidos e, além disso, poderão ser utilizados nos quais o líder precisa ser mais diretivo e pontual. Essas características são importantes para a gente memorizar. Tudo bem? Já os elementos da liderança transformacional, quais são os elementos da liderança transformacional? Influência idealizada, motivação inspiracional, estimulação intelectual e consideração individualizada necessitam de mais tempo para serem desenvolvidos. Tempo rápido, se você quer resultados mais rápidos, liderança transacional. Se você quer
se você pode aguardar por resultados mais duradouros, né, mais tempo, necessita de mais tempo para ser desenvolvido, você vai utilizar a liderança transformacional. Você vai poder utilizar as duas? Segundo a apostila, sim. Tanto que ele diz que nessa faixa de atuação, o líder pode transitar e agir com ambos os elementos, tanto a liderança transacional quanto a liderança transformacional. Isso ele chama de full range. Tudo bem? Vamos seguir aqui. Necessitam de mais tempo para serem desenvolvidos, porém, são bastante indicados para os estágios 3, 4 e 5 da escada de Cog. Então, na figura 1, a gente vai colocar lá que para os estágios 3, poder ou competição pelo poder, estágio 4, cooperativo, estágio 5, espírito de corpo, você poderá usar o que? É mais indicada a liderança transformacional. Nos estágios 3, 4 e 5, qual o tipo de liderança mais indicada? Transformacional. Pode cair? Com certeza. Tá? Questão típica de prova. Vamos seguir. Por que eles são indicados? Uma vez que permitem construir um relacionamento de confiança duradouro, que desenvolvem os subordinados para atingirem seu pleno potencial. Entendendo que a competência... Olha aí, ó. Aqui... ele deu uma outra definição de competência, vocês estão percebendo? Entendendo que a competência é expressa pelo desempenho profissional dentro de determinado contexto organizacional, os quadros representados pelas figuras 2 e 3, a gente vai ver depois, relacionam as competências necessárias para colocar em prática cada elemento do modelo de liderança full range. Tá legal? Vou finalizar o áudio por aqui. Áudio 08, liderança transacional e transformacional, competências no modelo de liderança transacional e transformacional. Para Rouco, citado por Spencer e Spencer 2012, a liderança inspira e entusiasma os outros por meio de uma visão partilhada, concretizada nos comportamentos. Uma frase importante para a gente arquivar aí, ok? A liderança inspira e entusiasma os outros por meio de uma visão partilhada, concretizada nos comportamentos. As competências listadas acima, aí ele vai trazer duas figuras, né? As competências listadas acima demonstram maneiras de se obterem resultados superiores em equipe, por meio do estabelecimento de um canal de comunicação aberto, que constrói confiança e encoraja os subordinados a acreditarem e internalizarem os valores da organização, praticando-os em seu dia a dia numa mesma visão de futuro. Somado a isso, a partilha do poder e um elevado envolvimento no processo de tomada de decisão motivam os integrantes da equipe a participarem, implicarem-se no processo do cumprimento da missão, produzindo neles influência não só no nível do comportamento, mas, sobretudo, no nível de atitudes e percepção. Então, dessa frase toda aí, desse parágrafo todo, é importante a gente recordar essa liderança como uma forma de inspirar e entusiasmar os outros, ok? Por meio de uma visão partilhada, concretizada em comportamentos. E mais à frente ele diz que a partilha do poder e um elevado envolvimento no processo de tomada de decisão motivam os integrantes da equipe. Tá legal? Importante a gente arquivar isso aí também. Então ele vai dizer assim: o militar que exerce função de liderança em sua equipe, independente de seu nível hierárquico, e aqui eu chamo a atenção para esse termo independente, não é dependente, ok? É independente de seu nível hierárquico. Portanto, um líder militar pode ser desde um soldado, né, até um brigadeiro. Tá legal? Independente de seu nível hierárquico, deve buscar desenvolver tais competências a fim de produzir um processo de influência eficaz, obtendo resultados não só de obediência, mas sim de comprometimento em seus pares e subordinados. Então aqui nós temos duas figuras, tá legal?
Eu vou passar para vocês a forma como eu tentei decorar isso aqui através das palavras-chave, principalmente das primeiras palavras, que são verbos no infinitivo. Então eu procurei decorar essas dimensões e competências, nós vamos ver a seguir, através de algumas palavras-chave e principalmente dos verbos, tá legal? Então vamos lá para a figura 2. Então ele vai dizer assim: competências no modelo de liderança transacional. Então vocês percebem aí que a figura 2 traz competências do modelo de liderança transacional e na figura 3 ele vai trazer competências no modelo de liderança transformacional. Nós já vimos que a liderança transacional ela é dividida em gestão da exceção e da recompensa contingente, tá legal? E aí para cada dimensão de liderança dessa, nós vamos ter algumas competências que ele vai listar aqui, tudo bem? Não vou falar toda a frase, porque vocês já têm isso aqui na apostila, tá? Então eu vou colocar para vocês como eu tentei memorizar para a prova, tudo bem? A frase completa vocês têm aí na apostila. Então vamos lá, ele vai falar assim: dimensão da liderança, isso no modelo de liderança transacional. Recompensa contingente. Ao lado de recompensa contingente, nós temos as competências, e aí nós temos expressar satisfação, discutir quem é o responsável, deixar claro e fornecer feedbacks positivos e elogios. Então, as frases, como eu falei, vocês já têm aí. É importante ler. Mas como é que eu decorei isso? Eu fui aos verbos e tentei fazer algumas frases para tentar memorizar esses verbos dentro dessas competências. Então, por exemplo, eu criei essa frase: deixo claro que discutir e fornecer feedback positivos e elogios expressam satisfação. Então, eu peguei esses principais verbos e as principais palavras e montei essa frase, ok? Então, novamente ficou: deixo claro que discutir e fornecer feedbacks positivos e elogios expressa satisfação. Então, eu envolvi aí todas as palavras, né, os verbos que começam as frases. Deixo claro é o deixar claro, que discutir é discutir mesmo, e fornecer feedbacks positivos e elogios, conforme está ali, expressa satisfação. Então, eu embarquei aí essas 4 frases em uma única frase, tá legal? Na gestão da exceção. Então, aí para a gestão da exceção, né, temos essas 2 frases aí, que eu coloquei assim: saber o momento do feedback negativo e críticas corretivas e discriminar o RDAR. Aqui a gente envolve nessa frase esses 2 conceitos: saber o momento do feedback negativo, de fornecer o feedback negativo e críticas corretivas, e discriminar o RDAR, ok? E agora na figura 3 nós temos as competências no modelo de liderança transformacional. E a gente pode perceber que ele faz uma divisão da influência idealizada em atributos e comportamentos. Então, como é que eu decorei isso aí? Influência idealizada, atributos, né? O A vem primeiro que o comportamentos, né? O A vem primeiro do que o C no alfabeto. Então, uma forma da gente decorar também. Como é que eu decorei essas frases? Eu fiz uma musiquinha com os primeiros verbos que começam as frases. Então, eu fiz assim: demonstrar, ir além, gera orgulho em atuar. Demonstrar, ir além, gera orgulho em atuar. Demonstrar, ir além, gera orgulho em atuar. E assim eu embarquei todas as frases nessa musiquinha, tá? Pegando as primeiras palavras, né, que são os verbos no infinitivo, e criando essa musiquinha. Demonstrar, ir além, gera orgulho em atuar, fazendo uma menção à influência idealizada em sua parte de atributos, tá legal? E na influência idealizada,
em comportamentos, né? Como é que eu criei aqui a frase? Quem conversa, mostra, considera e enfatiza. Quem conversa, mostra, considera e enfatiza. Então a gente também agrupou aí com as primeiras palavras, né, que são os verbos no infinitivo. Nós fizemos um resumo das frases. A leitura dessas frases é importante, tá? Mas para a gente tentar memorizar, eu criei essa forma de tentar decorar. Quem conversa, mostra, considera e enfatiza. Conversar, mostrar, considerar e enfatizar. Tudo bem? Já na motivação inspiracional, fica um pouco mais fácil, porque você tem dois verbos: falar, articular e expressar. Então a gente lembra do papagaio, né? O papagaio fala muito. Então fala, articula e se expressa. Fala, articula e se expressa. Fala, articula e se expressa. Esse é o papagaio, é a motivação inspiracional. Falar, articular e se expressar. Na estimulação intelectual agora. Aqui na estimulação intelectual, né, tem várias formas de brincar aí com essas palavras, mas uma forma bem tranquila. Imagina uma professora falando com o pai ou com a mãe sobre determinado filho, né? Uma criança pequena ali em idade de alfabetização ou de idade escolar, né? A professora de matemática pedindo ali um auxílio para os pais em casa. Então ela vai dizer assim, a professora dizendo para a mãe ou para o pai: eu sugiro que você procure examinar e estimular o seu filho a estudar matemática. Por exemplo, uma frase: eu sugiro que você procure estimular, né, examinar e estimular o seu filho a estudar português. Então é uma forma, cada um cria aí uma frase, né, e uma forma da gente embarcar essas frases numa frase só. Então eu sugiro que você procure estimular, ou que você examine, que você procure examinar e estimular o seu filho a estudar inglês, a estudar português, e aí façam a frase que vocês quiserem, tudo bem? Importante, logicamente, nessa frase estarem esses verbos, né, que são examinar, procurar, estimular e sugerir. Tá legal? E aí vocês usem as frases que vocês quiserem construir, tudo bem? E na consideração individualizada, a gente pode pegar essas frases aí e resumir em uma frase, né? Por exemplo, tratar e investir, considero ajudar. Tratar e investir, considero ajudar. Tá bom? E assim a gente pega todos esses primeiros verbos aí no infinitivo e cria uma frase única para poder memorizar pelo menos como essas frases se iniciam. Tudo bem? Tratar e investir, por exemplo, em uma pessoa, considero ajudar. Tá legal? E aí a apostila, essa parte das figuras termina aqui. E aí no capítulo 3 ele vai falar sobre a prática da liderança militar e sua autoavaliação. Aqui é uma simples leitura, até hoje não vi nenhum tipo de questão cobrando isso, tá? Não há por que a gente fazer a leitura disso, isso aqui é mais realmente uma leitura individual. Ele dá alguns, entre aspas, conselhos para uma liderança militar, né? Seja firme, saia de trás da sua mesa, procure os problemas, tá? São caminhos de liderança que ele sugere, tá? Então aqui acredito que seja muito tranquilo esse entendimento, cada um faça a sua leitura individual e qualquer dúvida entre em contato aqui com a gente para a gente tentar ajudar. Tá legal? Espero ter ajudado aí a todos. Forte abraço, a gente vai se falando. Até mais. 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 Até mais.